Ao se despedir do Brasil, o jornalista Michael Shellenberger, responsável pela divulgação dos Twitter Files Brasil, fez uma transmissão ao vivo ao lado do deputado Marcel Van Hatten quando comentou a repercussão da divulgação dos arquivos internos do Twitter que mostraram a ação ilegal do ministro Alexandre de Moraes e do judiciário controlado por ele para censurar e perseguir cidadãos e interferir nas eleições brasileiras. O jornalista apontou que os esforços dos brasileiros para lutar pela liberdade de expressão estão sendo vistos como uma inspiração em todo o mundo. Ele disse que pessoas em vários países se sentem mais corajosos para enfrentar os valentões. Shellenberger alertou: os tipos como Moraes existem em toda parte. Eles tomam o poder porque as pessoas deixam eles tomarem o poder. E a gente precisa enfrentar esses valentões diretamente e dizer não. Você não tem direito de fazer isso. Temos direitos humanos que você não pode roubar de nós. Shellenberger lembrou: pessoas morreram para termos nossa liberdade. Muita gente morreu. Incrível quando você pensa em todas as guerras, todas as rebeliões. Pessoas pagaram com sangue para proteger nossa liberdade. O mínimo que a gente pode fazer é essa luta. O jornalista afirmou: é um movimento espiritual, é uma coisa que não deve ter que ver com esquerda e direita, e sim com o ser humano. O jornalista disse: o que pode ser mais importante e mais lindo do que lutar por esse direito básico dos seres humanos? Sem liberdade de expressão não tem outros direitos, não tem democracia, não tem civilização. O deputado Marcel Van Hatten, por seu turno, disse: esses poderosos que acham que podem agir fora da lei, na verdade, agem de forma covarde e autoritária. São ditadores, são pessoas que não merecem os cargos que ocupam. É preciso que a gente tenha leis e regras que sejam respeitadas, mas quem faz o que está fazendo hoje precisa ser devidamente investigado e punido na medida dos seus atos autoritários. E nós vamos fazer de tudo para que nesta semana a CPI dos abusos de autoridade saia do papel e possa ser instalada na Câmara dos Deputados. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar,
Doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Estou com o Michael Schellenberger no aeroporto de Guarulhos e queria dizer para todos vocês que ele embarca daqui a pouco. Passou na imigração e vai voltar para os Estados Unidos. E eu queria só, antes de continuar e falar um pouco sobre essa semana, que é uma semana incrível, uma semana assim surreal, tudo que a gente viveu. Né, e que só começou essa batalha pela liberdade de expressão contra a censura. Mas antes de entrar no tema, eu quero dizer muito obrigado pro Michael, uma pessoa fantástica. Fiz um amigo nesse período aqui, realmente. Decidiu ficar aqui no Brasil para estar lutando com a gente, né? E vai com certeza fazer muito mais pelo nosso país aí nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, para sempre. Esse movimento não vai parar. É um movimento que a gente já está sentindo. Tem repercussão internacional, não é só no Brasil esse problema da censura que nós estamos enfrentando, muito antes pelo contrário, e vários outros países, inclusive jornalistas de outros países, já têm falado com o Michael que o que está acontecendo hoje no Brasil, com a participação do Elon Musk também, está repercutindo em outros lugares. E antes de passar para ele também ao David Agape e ao Eli Vieira Júnior, nunca me esqueço de agradecê-los, porque os Twitter Files foi um trabalho em conjunto dos três para ser publicado aqui no Brasil e nos ajudar desse jeito. Michael, thank you so much. Muito obrigado. E nem precisamos falar inglês, que o cara aqui, ó, tá com o português, como eu tenho dito, muito melhor que o português da Dilma. É incrível, obrigado a vocês. Eu sentia seus rezados para mim, correto? Suas orações. Suas orações para mim, eu sentia tudo isso. E a gente chegou aqui um pouco nervoso, mas saímos, entramos, passar pela imigração e chegamos aqui. E eu sinto muito melhor, muito mais relaxado. Estou pronto para voltar ao meu país e continuar essa luta. E como o meu grande amigo Marcel disse, eu tenho ouvido com muita gente por todas as partes do mundo que está na sua própria luta para a liberdade de expressão, que tem dito para mim que o que aconteceu aqui no Brasil foi visto por todas as partes do mundo como uma inspiração. As pessoas que sentiam muito medo antes, eles têm mais corajoso agora para lutar, né? Para enfrentar os bullies, né? Como se diz? Os valentões. Valentões horríveis, esses tipos de morais. Porque os tipos de morais, eles existem por todas as partes, né? Eles tomam poder porque as pessoas deixam eles tomar poder. E a gente precisa enfrentar esses valentões diretamente e dizer, não, você não tem direito a isso. Temos direitos humanos que você não pode roubar de nós. E a gente vai defender, não somente para nós crianças, né? Para todas as gerações que vêm, as pessoas morreram para proteger nossa liberdade. Muita gente morreu, cara. Incrível quando você pensa em todas as guerras, todas as revoluções, todas as rebeliões que as pessoas nem sabem que existe mais, mas as pessoas pagaram com sangue para proteger nossa liberdade. É o mínimo que a gente pode fazer. Essa luta. A gente vai reunir no junho no Londres. A gente vai criar ONGs em todos os países que precisam ONGs. A gente vai utilizar advogados, jornalistas, ativistas, trabalhar com políticos de qualquer partido, né? De qualquer direita, esquerda, em cima, abaixo, não importa. E, bom, a coisa é um movimento espiritual. Essa é uma coisa que não tem que ver com, não deve ter que ver com a esquerda e a direita.
sou como ser humano. Então, eu uma vez queria dizer, era um grande prazer estar aqui no Brasil. Eu acho que melhorou um pouquinho o meu português, alguns dias. Muito, é fantástico. E, não, é um grande prazer. Que pode ser mais importante e mais lindo que lutar para esse direito básico de seres humanos. Sem liberdade de expressão, não tem outros direitos. Não tem democracia, não tem civilização. Então eu queria dizer também um grande abraço a Marcel. Ele é uma pessoa de muita coragem, muito inteligência, ele sabe o que fazer em todos os momentos, né? Até o discurso dele no Congresso, vocês têm que olhar, eu acho que está no Instagram, com muita paixão, sem preparação, totalmente do coração, né? E uma coisa incrível, eu vi os senadores, as pessoas com muita emoção. Eu acho que as pessoas contra os direitos, eles estão à defesa agora. Exatamente. Eu acho que a gente tem a ofensiva agora. Exato. A gente vai continuar. Esse é nosso momento e a gente vai continuar esse momento que criamos no Brasil. Vai continuar no Brasil, vai continuar na União Europeia, nos Estados Unidos, na Canadá, por todas as partes do mundo. A gente precisa ter fé e ação à mesma vez. Exatamente. Michael, e a audiência pública do Senado foi maravilhosa. Deixa uma parada aqui. Deu uma travadinha. O Wi-Fi aqui nos deu uma travadinha, mas agora voltou. A audiência pública no Senado foi fantástica. Nós tivemos dezenas de milhares de pessoas assistindo. Passou em todos os meios de comunicação, desde os meios de comunicação sério que estão fazendo trabalho, jornalistas independentes do Brasil, também aqueles que lamentavelmente se utilizam do poder da mídia tradicional para espalhar desinformação e fake news. Ele teve uma experiência de Brasil do início ao fim nessa questão da censura, né, e da da desinformação que muitos que acusam os outros de fazer desinformação espalham, inclusive a respeito dele, né? E conseguiu fazer assim com uma destreza esse trabalho. Eu não o conhecia, só tinha encontrado uma vez em Londres e, como eu disse, virei um grande fã, um admirador. A gente vai trabalhar muito em conjunto. Pessoal, eu tô sabendo que também aqui daqui a pouco vai ter participação no Twitter, no Spaces, né, de muita gente. Nós vamos tentar entrar daqui a pouco também, né, antes dos voos que a gente vai pegar. Mas eu quero só deixar mais um recado final. Essa é uma live muito rápida. Tudo que já foi dito vocês podem recuperar nas entrevistas que o Michael deu. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês nesse encerramento, né? Esses, entre aspas, poderosos, né, que acham que podem agir fora da lei, na verdade agem de forma covarde, autoritária, são ditadores, são pessoas que não merecem os cargos que ocupam. Eu não sou contra, pelo contrário, eu sou deputado federal. Nós temos Estado organizado, é preciso que a gente tenha leis e regras que sejam respeitadas, mas quem faz o que está fazendo hoje precisa ser devidamente investigado, né, e punido na medida dos seus atos totalitários. E nós vamos fazer de tudo para que nessa semana a CPI do abuso de autoridade também saia do papel e possa ser instalada na Câmara dos Deputados. Então, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, Michael, obrigado. Se eu tiver mais alguma coisa para dizer, a turma está aí, são milhares de pessoas acompanhando e com certeza a gente vai continuar trabalhando muito e em conjunto, cada vez mais. Isso aí? Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Se alguém tinha alguma dúvida fora do Brasil sobre o que está acontecendo aqui, essa dúvida, senhor presidente, deputado Arthur Lira, se encerrou. Alexandre de Moraes é ditador. Inclusive na Austrália já está circulando a notícia, como se diz no meme. Senhor presidente, nos últimos dias vimos a revelação dos Twitter Files Brasil, feito pelo jornalista americano Michael Schellenberger em conjunto com David Agape e com o jornalista Eli Vieira Júnior. Ali, senhor presidente, eu, deputado federal Marcel Van Hatten, que estive incluído como um dos monitorados por Alexandre de Moraes pelo Tribunal Superior Eleitoral, um dos milhares de brasileiros censurados, algo que a Constituição proíbe. A entrada de Elon Musk, o dono
do antigo Twitter, hoje X, nessa discussão, traz esperança para os brasileiros e traz também uma desconfortável situação para o ditador Alexandre de Moraes e para seu sócio Luiz Inácio Lula da Silva. A desconfortável situação de, ao serem desmascarados, terem de decidir se aos olhos do mundo continuarão sendo vistos como os ditadores e tiranos que são, ou se voltarão atrás e permitirão ao Brasil, mais uma vez, voltar a viver em paz. É triste que tenhamos chegado nessa situação, senhor presidente, e é por isso que eu clamo aqui para que a CPI do abuso de autoridade, que já tenha 171 assinaturas de parlamentares que se mobilizaram contra a censura, contra o bloqueio de contas e contra a morte de Clériston Pereira da Cunha, o Clesão, cujo falecimento ocorreu na cadeia, na Papuda, porque o ministro Alexandre de Moraes preferiu ignorar por mais de 2 meses a opinião da Procuradoria-Geral da República pela sua soltura. Até morte teve que ocorrer para que finalmente obtivéssemos no final do ano passado as 171 assinaturas. E agora, senhor presidente, deputado Arthur Lira, é sua responsabilidade abrir essa CPI para que ela possa começar a trabalhar. É, senhor presidente, irônico, aliás, hipócrita, que a esquerda reclame do X, do bilionário Elon Musk, mas use, deputado Afonso Ram, os seus serviços prestados na rede social para lhe fazerem as reclamações. Se não gostam do X, não gostam do Twitter, não gostam do Elon Musk, saiam. Mas, obviamente, coerência não é o forte da esquerda e não tem sido sequer, lamentavelmente, o forte da imprensa, ou grande parte dela no Brasil. Raros são os jornalistas hoje que se salvam, a maior parte. Agora, dando inclusive espaço para uma fake news do governo, dizendo que houve uma união da direita internacional nesse momento para que desestabilizasse o governo e atacasse a soberania com o que está acontecendo. Eu falo aqui que tudo foi absolutamente espontâneo. Eu não sabia da publicação dos Twitter Files, muito menos que eu ali estaria. Michael Schellenberger estava em Porto Alegre para dar uma palestra no Fórum da Liberdade, que tampouco tinha relação com isso, e decidiu ficar no Brasil por amor à liberdade e à democracia, para defender aquilo que ele acredita, e aqui está. E toda essa repercussão não se dá por nenhum tipo de coordenação, não. Se dá porque a indignação do povo brasileiro transborda há muito tempo, e não é à toa que todos nós nos manifestamos com tanta veemência contra esse ditador que, se respeitar da lei de fato no Brasil, deveria estar na prisão, chamado, para concluir, presidente, Alexandre de Moraes. Muito obrigado, senhor presidente.